Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e também da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação calorosa neste sábado, que estamos refletindo sobre o 17º domingo do tempo comum. Olhe que nós estamos reunidos, todos aqui convidados pela força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que nos acolhe nesse momento. E nós estamos aqui no segmento a Jesus Cristo, através do Evangelho de Lucas, que é o ano C deste ano. E nós, no domingo passado, nós vimos com a presença de Jesus, a hospitalidade de Jesus recebida, de Marta e o que Jesus aceitou na casa das irmãs, Marta e Maria. O evangelista Lucas vai apresentar hoje para nós uma catequese sobre a oração no contexto desse caminho de Jesus rumo a Jerusalém. Então, as leituras vão convergir para tal, com duas personagens assim importantes, uma no início, Abraão, outra no final, que é Jesus Cristo. Então, na primeira leitura nós vamos observar do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 20 a 32, vai mostrar assim o diálogo de Abraão com Deus. É uma súplica insistente, mas é uma súplica de confiança. Ele fica muito confiante e vai fazendo as perguntas para o pai, quando o pai dizia assim que era a guerra, era o conflito entre Sodoma e Gomorra, duas cidades vizinhas ali, e ele, não aguento mais esse povo desse jeito, eles não dão orientações, eles não enxergam um rumo, um norte para o bem, é só para a briga, vamos logo exterminar tudo, acabar com isso. E o Abraão intercede pelos justos e começa a dizer, se tiver 50 justos, você deixa? E o pai, sim. E se tiver só 45? E vai insistindo, e se tiver só 30? E se tiver só 20? E se tiver só 10? E nós vamos observar aí que a insistência dele com Deus vai mostrar para nós que Deus é amizade, é misericórdia, ele é simplicidade e ele acolhe sim, atende. A segunda leitura já é da leitura de carta de Paulo aos Colossenses. E aqui Paulo vai mostrar para nós que do coração do cristão, de dentro, do seu interior, é que vai brotar a consciência verdadeira de que fomos e seremos, o tempo todo confiantes no resgate que nós tivemos, por Cristo e que a Ele nós pertencemos. Então, é o capítulo 2, versículos de 12 a 14. Leiam, por favor. O Santo Evangelho é Lucas, o capítulo é 11, o versículo de 1 a 13. E também hoje, e aqui nós vamos, agora não é mais Abraão, mas agora é Jesus. E vamos observar o que acontece Jesus, os discípulos, o que será mostrado nesse momento. Eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar assim, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse-lhes, quando vocês rezarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair na tentação. E disse também: imaginem que um de vocês tem um amigo e vai procurá-lo no meio da noite, dizendo: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer-lhe. Lá de dentro o outro responde-lhe: não me incomode. A porta já está trancada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante para dar os pães, por ser seu amigo, vai levantar, ao menos por causa da insistência dele, e lhe dará tudo aquilo de que necessita. Eu lhes digo ainda, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, bata e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e a quem bate, se abrirá. Quem de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma cobra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto conhecido, mas nós precisamos entrar um pouco no contexto, né, de que a oração ela vai tocar o nosso íntimo, né, o nosso coração, e ela vai levar-nos a termos uma plena confiança em Cristo. E nós vimos aqui, porque a oração é o encontro, é o centro desse encontro, do ensinamento de Jesus Cristo para conosco hoje. E como é que o Evangelho aqui aborda, como é que ele traz, como é que ele narra Lucas aqui nesse capítulo. Jesus estava onde? Rezando, né? Ele diz assim: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando ele estava rezando, logo que terminou, veio a pergunta, né, dos discípulos. Dizendo assim: Senhor, foi um pedido, ensina-nos a rezar. Então significa que aquela atitude de Jesus, da oração dele, despertava a curiosidade tanto dele, de querer mais entrar na intimidade com o Pai, como também os discípulos ficaram curiosos, quer dizer, observavam. E nós sabemos que esse Evangelho de Lucas também tem no Evangelho de Mateus. Só que o Evangelho de Lucas é quem mais refere-se a Jesus Cristo aqui na oração, 7 vezes em Mateus 5, quando ele destaca Jesus em oração. E no Evangelho de Lucas também é um texto que vai mostrar que Jesus dá mais atenção aos pobres, às viúvas, aos pecadores. Então, ele tem esse cuidado, essa observação, né? Essa preocupação, assim, preocupação não, esse zelo, cuidado, né? de acatar, de acolher. Não é em vão que nós estamos vindo do Evangelho da acolhida, né? Da hospitalidade. E aqui Lucas vai referir-se sempre a Jesus rezando. E a oração aqui era o Pai Nosso. E quando ele pergunta, pede para ele ensinar, ele vai assim de uma forma: quando rezardes, diga assim: Pai Nosso que estais nos céus, né? Santificado. E nós vamos aqui fazer uma
inferência, que mostrar que para os judeus o filho é aquele que imita o pai. Mas eles também rezavam de forma bem alta, mas eles não chamavam Deus de pai, eles chamavam Altíssimo, Todo-Poderoso, Onipotente, Senhor, Santo dos Santos. Tudo para reconhecer a grandeza de Deus, mas dava um afastamento, um distanciamento, não fazia o elo, quer dizer, eles não se uniam assim, essa presença de Deus aqui, eles não, com essas palavras, eles colocavam Deus lá nas alturas, o Altíssimo, o Onipotente, aquele que só Ele pode, o Senhor do Senhor, os altos, quer dizer, nessa gritaria sem fim. Era assim que fazia, mas não é nessa intimidade do Pai e do Filho entre Deus, que é chamado de Pai, porque Pai já é mais íntimo, e é assim que Jesus rezava. Então, os judeus, eles não tinham esse compromisso total, eram mais distantes. E Jesus, com essa colocação, ele quer abolir, ele quer tirar, né, afastar as fórmulas de oração, só fórmulas decoradas. Para os seus discípulos, ele está se dirigindo a eles. Quando rezarem, aí ele dirigiu-se aos discípulos. Então, ele quer falar que eles têm a maior intimidade com Deus, chamando-o de Pai. Então, é muito interessante assim, a atitude de Jesus que nós vamos observando. E para que a oração tenha sustentabilidade, seja autêntica, é preciso ter a clareza do seu destinatário. O destinatário aqui era sempre ao Pai, né? Que é reconhecer a santidade de Deus, é saber que Deus é Pai. Então, o destinatário, nós estamos conversando como se fosse um Pai. E aí vai começar fazendo o pedido, né? E o primeiro é Pai Nosso que estás no céu. Aí santifica, né, o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Isso aqui é quando ele é o quê? Ele é reconhecido mesmo como o Pai. E quando é que nós reconhecemos? Temos esse. Também, aí vai dar continuidade, né? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha a troca aqui, venha. O seu reino está aqui dentro de cada um de nós. Você é o pai, nós somos o filho, mas o filho imita o pai. Então, nós aqui também, dentro da nossa comunidade, nós fazemos a representatividade do pai, do filho, vendo? E é já que nós vamos chegar ao Espírito Santo. E vai dando continuidade, né, na oração. Quando ele diz assim, venha a nós o vosso reino. É um reino de quê? De justiça, de amor, de paz, de alegria, de liberdade, de fraternidade. Dai-nos, e diz assim, o pão nosso de cada dia. Agora aí vem o pedido do pão, do alimento, do físico. Essa catequese de Lucas aqui, nesse caminho rumo no caminho rumo a Jerusalém, é no sentido assim desse reconhecimento, mas não só do físico, mas também do espiritual. Aí, dai-nos hoje o pão é o quê? O pão é necessário para a nossa vida, para o nosso alimento, para o nosso sustento, mas também nós precisamos de pão, das coisas, precisamos unir-nos, trabalhar, viver em harmonia uns com os outros, para a convivência, a boa convivência, né? Nosso, de todos nós. Mas aí, para dar esse pão, aí já vai precisar o quê? De perdão. Tem condições, ó. Aí vai pedir perdão a Deus. Para pedir o pão, nós vamos lembrar da comunidade. Dentro da comunidade, para que haja essa partilha, é necessário confiança e solidariedade. São, assim, indispensáveis para a vida em harmonia dentro da comunidade. Então, esse pedido de perdão a Deus dos pecados, ele tem uma condição. A condição é aquela
que nós também perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Dai-nos hoje o pão necessário, né? E perdoai as nossas ofensas, que nós também, olha o compromisso que nós assumimos aqui, de perdoar também aqueles que nos ofenderam. E aí a gente lembra desse exemplo do filho que imita o pai na tradição hebraica. Nós vamos observar aqui que Jesus aplica uma parábola, duas. Ele fala uma sobre esse amigo inoportuno que chega na casa do outro, que já está recolhido com os seus filhos. Ele vai pedir 3 pães emprestados para oferecer a um amigo que chegou na sua casa. E o outro responde que não vai não, que já está deitado, deve estar ser uma noite de frio, né? Não ia levantar. Mas ele insiste, até que ele vem. Ele não disse assim, ele veio e trouxe o pão, mas está subtendido. E aí fala essa parábola também daquele que pede, que o pai, qual é o pai que tem filhos, nós que erramos, que somos pecadores, um filho vai pedir um pão e nós vamos dar uma cobra, um escorpião? Não, assim também é Deus. Aí é quando ele usa, né? Pedi, recebereis, batei e a porta será aberta. Não é assim? É mostrando essa confiabilidade que nós precisamos ter. Em quem? Em Jesus Cristo. E tem ainda um pedido, o último, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E daí então? E não nos deixeis cair em tentação. Essa palavra tentação significa abandonar, deixar, desistir, afastar. Aí aqui pede para que, é um pedido aqui de coragem, de ousadia, para enfrentar os desafios. Está pedindo para não perdermos a nossa fé, para que nós continuemos com essa fé inquebrantável que vai exatamente ao encontro de podermos rezar essa oração. E essa oração, para ela chegar até nós, é preciso fazer um pedido justo. E o que é esse pedido justo? Aí nós vamos pedir, sabe a quem? Antes nós vamos pedir ao Espírito Santo. É aí que nós falávamos há pouco. Falamos no Pai, falamos no Filho, nessa intimidade de pai e filho, mas ela também é iluminada, alimentada, observada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente não se dá conta, né? Não presta atenção, mas às vezes a gente reza, clama para o Espírito Santo. Isso é que não nos deixe abandonar a nossa fé, a fé nos projetos de Deus, naquilo que nós vamos abraçar com o Espírito do mundo. Nós vamos acreditar quando nós falamos na segunda leitura hoje, carta aos Colossenses, que pelo batismo e ressurreição nós somos renovados. É pela morte no batismo, quer dizer, o mergulho lá no fundo, como diz assim, águas mais profundas, que nós vamos também chegar até a ressurreição. A gente precisa observar. E aí nós vamos entender que rezar não é só também fazer blá 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 com os lábios, fazer só as orações repetidas, né? Não é só acender um monte de velas, nós somos contrários. Particularmente eu gosto de vela acesa, meu Deus. Mas nós precisamos acreditar. Não é só uma fórmula milagrosa, mas é um espírito de fé e amor. Mantenhamos isso como palavras-chave desse dia, assim, como meta nossa, assim. Vamos cuidar para não perdermos a fé e o amor em tudo que nós realizamos na vida. A gente vai fazer algo, não vai dar certo. Que não vai dar certo. A gente tem fé e acredita e tem muito amor. E rezar é um diálogo familiar com Deus. Foi o que Abraão fez? Um bate-papo mesmo, confiante. E assim é o nosso também, não precisa ser com tantas palavras difíceis, mas no silêncio, na contemplação. E aí vai fazer com que nós entremos no reino, no plano divino, não é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
rezar quer esse clima de amizade, requer mesmo, a gente precisa compreender, reconhecer isso, esse clima de amizade do pai, porque nós somos órfãos na vida. A gente pensa assim, não somos os órfãos na vida, o pai está ali. Às vezes a gente deixa-se ser órfão, assim, que eu quis colocar. Agora, nós, eu, você, pai, mãe, qual o exemplo que nós damos? E daremos. Como é que está nosso momento de oração? Bem? Dá para eles reconhecerem? Ou então, se não deu, vamos dizer assim, Senhor, ensina-nos a rezar. Pai, tende piedade de nós. Pai, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos, sim, então aí já é um compromisso. Então nós já vamos também atender aos outros. Então, irmãos e irmãs, tenhamos essa força em nós e essa caminhada de fé e oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.